condição de brasileiro, está sendo um pouco agoniante acompanhar o noticiário internacional e ver o que está acontecendo nos Estados Unidos com vai ter tarifa, não vai ter tarifa, vão cobrar, não vão cobrar, vão fazer, não vão fazer. Mas é uma coisa muito inédita que está acontecendo por lá, ou pelo menos que não acontecia há muitas décadas, desse tipo de situação em que um presidente está controlando a economia dessa forma e jogando o país em certos buracos. E isso não é muito a minha opinião, não. É o que você está prestes a ouvir numa conversa em que a gente vai falar sobre o que está acontecendo com a economia americana e que reflexos que isso vai ter pros americanos, pro mundo e aqui no Brasil também. E para trazer uma conversa dessa, a gente tem que ter alguém que está experienciando as duas coisas, a economia americana e a brasileira. Então aqui no Não Ficção, onde a gente traz especialistas para falar de ciência do dia a dia, a gente vai ter que conversar com o Felipe Campante, que é mestre em economia pela PUC-Rio, PhD por Harvard e é professor de economia na Universidade Johns Hopkins em Washington, que trata de economia política e economia do desenvolvimento. Bora conversar sobre uma coisa que pode caducar logo com ele, mas que não vai caducar não e que tem grandes princípios para a gente tirar. Vamos para a conversa. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio aqui do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que, além de deixar sua vida mais confortável, traz elegância acessível. Porque quando você pensa numa camiseta da Insider, provavelmente você pensa na Tech T-Shirt, que é a mais famosa. Como sou um praticante de esportes de paternidade, como patinar atrás do filho andando de bicicleta, e como sou uma pessoa que gosta de conforto o tempo todo, mesmo quando a situação pede algo mais formal, tem uma outra dica para combinar as duas necessidades, que é a core T-Shirt que eu estou usando por aqui. Além de ter umas cores bem legais, como essa cor mais clara aqui, e ainda estou esperando a reposição da Wine do meu tamanho na loja, ela ainda desamassa no corpo, tem a mesma durabilidade e ação anti-odor da Tech T-Shirt, mas tem um caimento que eu gosto mais, com um tecido mais encorpado, como o da Tech T-Shirt Heavy e mais texturizado do que ela, ou seja, combina o conforto e a tecnologia que eu espero da Insider, mas com um caimento mais formal. Aproveita o nosso cupom ATILA na hora de fechar o carrinho ou usa o nosso link do Saiba Mais para você ver que eu não estou exagerando e para ter 15% de desconto e um presente que vai agradar e ajuda o canal. E se não acertar o tamanho, a política de troca da Insider é super fácil. Felipe, antes de tudo, um prazer e um privilégio te receber por aqui. Muito obrigado por ter topado essa conversa. Bom, Não Ficção está me dando esse prazer enorme de ter aulas particulares aqui, bem públicas, de temas que são caríssimos e que são super importantes, e eu tenho buscado, e você para mim simboliza muito isso, pessoas que estão nessa intersecção entre coisas relevantes para a gente fazer paralelos, principalmente paralelos que sejam relevantes para o Brasil. Então a gente está vendo essa zona acontecendo nos Estados Unidos em tempos recentes, e eu, como brasileiro escolado, muito pouco escolado, bem mal educado e bem alienado sobre o que acontece no nosso passado, na nossa história, principalmente humanidades, mas ainda assim o meu sentido de brasileiro fica em alerta com cada coisa acontecendo nos Estados Unidos, porque parece que eles não sabem onde isso termina, sabe? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu uma vez, enquanto trabalhava nos Estados Unidos, fui para uma casa de praia com o pessoal do laboratório, a gente alugou num contra-feriado ali que ia estar super barato, e eu não consegui dormir porque não tinha grade na janela, e a janela dava na calçada. E aí eu acordei com o olheiro, o pessoal, Átila, você tá assim, você passou mal, tá tudo bem? Eu falei, não, gente, não dá pra dormir. Como não? Porque janela tá na calçada, quem quiser entrar na casa entra, eles, Átila, não tem fechadura na porta. O que você tá preocupado com grade em janela? Assim, não batia a mentalidade deles com a minha, de onde a gente estava vindo. E eu me sinto nessa situação o tempo todo em relação aos Estados Unidos agora, com os americanos fazendo que nem japonês que guarda lugar no comércio, colocando a carteira e o celular e indo comprar o que quer. Vocês não sabem o que é a realidade, gente, pelo menos a nossa, né? Bom, enfim, dentro disso ainda tem todo o rolo que a gente teve entre te convidar e a gente conseguir conversar aqui, porque eu falei, bom, corre o risco do que a gente vai falar não ser mais tão relevante, e pelo contrário, em questão de semanas só ficou mais relevante. Enquanto a gente grava aqui, o Trump recentemente anunciou 50% de tarifa para o Brasil com uma carta totalmente pessoal e política, dizendo de por que o Brasil vai ser tarifado. Mas enfim, eu nem quero discutir especificamente sobre aquela tarifa, mas eu queria discutir a mudança que isso vai trazer para o país. Então, para começar te perguntando, né, e introduzindo a conversa, eu queria trazer esse tema. Eu queria que você me dissesse em que situação que o Trump assume o governo dele, em que situação econômica, como é que o Biden deixou a situação para ele, e daí para frente,
como que ele está transformando a economia dos Estados Unidos? Pergunta leve, fácil, super tranquila de responder. Não, primeiramente, obrigado pelo convite, acho que é um prazer estar aqui, e eu concordo com você em vários aspectos, em termos, acho que, da importância de traçar um pouco esses paralelos, porque acho que já há alguns anos a gente vem vendo um paralelismo entre as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos e no Brasil, né? Trump sendo eleito em 2016, Bolsonaro 2 anos depois, aí você tem 6 de janeiro aqui, aí o 8 de janeiro no Brasil, quase dizendo o Brasil seguindo os Estados Unidos com 2 anos e 2 dias de atraso. Né? Então, e agora, eu acho que, de novo, concordando com você, de certa forma a gente está passando por um certo processo de latino-americanização dos Estados Unidos. Como diz o Marcelo Solares, falaram que o Brasil era o país do futuro. O que eu não sabia é que outros países iam se transformar no Brasil, né? Mas, na verdade, eu sou velho o suficiente para ter crescido no Brasil dos anos 80 e eu estava brincando outro dia que isso te dá um certo treinamento para você viver o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia, sim. Que é um pouco aquela coisa daqueles pacotes econômicos. Então você tem um anúncio de uma mudança total na política econômica e, de repente, amanhã volta atrás e tudo é imprevisível e você vai meio que lidando com aquela imprevisibilidade. A única coisa que é previsível é a imprevisibilidade, né? Então, acho que, de certa forma, esse paralelismo está cada vez mais forte e meio que bidirecional, né? Indo meio nas 2 direções. E eu acho que, na verdade, isso vem fundamentalmente de uma mudança em curso, que a gente não sabe onde vai dar, mas da política americana, fundamentalmente, né? Que acho na direção de um sistema autoritário, por mais incrível que isso pareça, se a gente fosse olhar do ponto de vista de 10 anos atrás, ainda quando a gente não poderia, ou seria difícil imaginar que os Estados Unidos pudessem, imagina, democracia consolidada, etc, etc. Eu lembro as pessoas, inclusive, dizendo no Brasil que o Brasil tinha uma democracia consolidada, agora a gente vê que nem os Estados Unidos necessariamente tem. E eu acho que tem essa transformação em curso que, de novo, a gente não sabe se onde que vai dar, se vai se consolidar ou não, mas claramente é o projeto do governo Trump. E eu acho que como parte disso, voltando até ao aspecto de política econômica e de tarifas e impostos, etc., o objetivo fundamental é uma concentração de poder na mão do presidente. Né? E eu acho, então, que vários desses aspectos, basicamente, você consegue entender apenas sob essa lente. Então, por exemplo, como você vai falando, então você tem todo um sistema de impostos, por exemplo, que é relativamente estável, né? E com vários aspectos federativos, né? Você tem impostos no nível federal, impostos no nível estadual, impostos sobre consumo, sobre renda, etc., mas uma certa previsibilidade, né? Em termos do sistema como um todo. E aí, nesse contexto, você introduz essa injeção de imprevisibilidade que o Trump coloca quando ele chega agora ao poder no segundo mandato dele, né? Então, dentro do que você falava, o contexto econômico era um contexto relativamente bastante tranquilo, na verdade, né? Teve questão de pico de inflação há 2 anos atrás, uma certa insatisfação. Efeito de pandemia. Exatamente. Então, havia uma certa insatisfação de fundo econômico ali, que no contexto do governo Biden, mas, fundamentalmente, a economia dos Estados Unidos estava indo tranquila, em comparações internacionais, estava indo melhor do que os países, vamos dizer, mais comparáveis.
Você poderia imaginar, inclusive, que o Trump poderia entrar e simplesmente não mexer naquele barco ali, né? Surfar uma popularidade que fosse vir basicamente das coisas meio que continuando ali dentro do lugar, e isso ser inclusive uma plataforma para consolidar o projeto político dele. Mas não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu foi ele, na verdade, entrar tocando fogo no parquinho mesmo, né? e gerando essa sensação de deslocamento e de choque meio que permanente. Mas eu acho que fundamentalmente com essa ideia de concentrar poder, né? Então, por que as tarifas, por exemplo? Tarifa é uma coisa que, da forma como ele vem implementando isso, ele basicamente arrogou para si o poder de determinar quais são essas tarifas, né? E aí todo mundo fica meio que à mercê disso. Ele resolve hoje que é 50% no Brasil, mas amanhã ele pode mudar de ideia e tirar. Depois de amanhã volta de novo. E como é que você lida com isso? Você tem que tentar agradar o presidente, né? Não pode mexer com ele porque ele é meio maluco, etc. E aí todo mundo fica ali tentando, basicamente, agradar o rei. E eu acho que esse é que é o objetivo, né? Então, a gente pode conversar mais sobre isso ao longo aí da nossa conversa, mas acho que fundamentalmente esse é o ponto central para a gente entender o que está acontecendo aqui. Existe um projeto de consolidação de poder na mão do executivo, particularmente do presidente, e tudo meio que flui a partir daí. Esse é o cenário que a gente vive atualmente. Como leigo, assim, alguém que está olhando de fora o que está acontecendo, me parece o seguinte: quando ele vai lá e anuncia, olha, vamos cobrar imposto no fim das contas, né? Porque se quem paga isso é o consumidor, porque quem fornece não vai diminuir o lucro. Então vamos cobrar imposto, mas você chama de tarifa, me parece. E isso soa melhor, soa menos não pisa em mim. E ele vai lá e fala, vamos cobrar imposto dos países que têm um desbalanço comercial com os Estados Unidos. E aí anuncia, pelo menos isso foi o que eu vi de fora, anuncia uma lista de países que... Tem países que não existem, que tem lugares que não tem consumo com os Estados Unidos, tipo ilhas McDonald's e umas coisas assim, lugar que só tinha pinguim, onde não vive gente, coisa assim. Mas que se você pedir uma lista de países genérica pro ChatGPT, ele cospe esses lugares no meio, então me parece... que teve esse nível de planejamento, a lista, e uma fórmula tosca que as pessoas conseguiram reconstruir a partir do que tinha ali, e falam, não é possível que você faz esse balanço de qual é a diferença entre os dois e divide por 2, e essa fórmula simplória é o que estão usando. E aí vem a Casa Branca e fala, não é isso, não é simples assim. A gente leva em conta esses outros fatores, que se cancelam, e no fim a conta era a mesma. E aí você tem essa lista de impostos. Então assim... Mas, então me parece que teve pouquíssimo planejamento para ter uma coisa dessa anunciada, em termos de envolver mais gente e envolver gente competente para fazer o negócio. Mas se termina numa situação em que, se você tem uma grande empresa nos Estados Unidos que depende de insumo importado, que é mais ou menos todas, você vai ter que agradar o rei e conseguir uma concessão dele ali dentro do que não vai ser tarifado. E aí aparecem umas coisas do tipo... Bom, se eu sou um fabricante X de celular, todo mundo vai ser tarifado e eu consigo uma concessão do rei, isso quer dizer que meus concorrentes vão custar 2x e o meu não precisa custar isso, e aí eu posso cobrar 1,5x, que eu ainda vou estar mais barato do que os concorrentes e vou lucrar muito mais, porque eu vou ser a única alternativa aqui. Então, todo consumidor vai se dar pior nessa história, porque vão pagar o dobro, mas eu vou conseguir lucrar muito mais porque eu consegui essa concessão. Então o incentivo que eu tenho para convidar o presidente para um jantar, para fazer doação de campanha para ele, para comprar a criptomoeda dele, outras coisas, é quase incalculável aí, porque tem muita coisa em jogo.
O que de repente coincide com as oportunidades de poder fazer isso, como o presidente criando criptomoeda, que é uma coisa que a gente vai discutir num outro podcast aqui, ou talvez já discutiu, se aparecer o linkzinho para você aqui em cima, com o Edmilson Paraná. E com essas situações de ter jantar na Casa Branca, que custa 3, 5 milhões para você poder comer com ele, ou no campo de golfe dele, ou coisa assim. Então me parece, para alguém leigo de fora, que já está um pouco escolado com governos corruptos, que é uma situação perfeita para corrupção e não um planejamento econômico sólido. Tem algum fundo de verdade nisso? Eu acho que é exatamente isso, né? E aí, por conta disso, como você está indicando, assim, a arbitrariedade do processo decisório, né, de como as políticas públicas, no caso, são decididas, ela é parte desse cenário aí, né? Não é uma coisa, uma coincidência. Não é um bug, é um feature, né? Exatamente. O fato da arbitrariedade é da essência do projeto, entendeu? Porque o que você está indicando é exatamente isso. Você está indicando que o negócio ali sai da cabeça do rei. Então, você tem que estar agradando e você não pode estar desagradando, ainda mais importante, né? Então, isso tem um reflexo político. Por quê? Porque aí todo mundo sabe que apoiar a oposição é problemático. E ele fala isso, né? Recentemente, ou não tão recentemente, quando estiverem assistindo o podcast, essas coisas sempre podem mudar, mas teve essa briga com o Elon Musk, né? Que era quase um co-presidente, e aí brigaram, etc. E no que brigaram, o Trump imediatamente falou, ó, se for dar dinheiro para os democratas, aí, ó, vai ter problema. Ele fala isso mesmo, né? Então você vê como a política e a economia estão completamente conectadas aqui, né? Porque quando o cara faz uma carta falando, olha, Brasil, vocês... Eu vou para um ponto específico dessa carta, que para mim é mais importante e não estão discutindo tanto assim, que é, vocês censuraram as nossas redes sociais... Isso. E por conta disso, também tem a história do ex-presidente e tal, mas eu acho muito importante esse detalhe, que não é pra mim um detalhe, porque já teve ameaça na Europa do vice-presidente falando que não tem apoio para os europeus se censurarem redes sociais, ou seja, é um mecanismo de governo deles, vai ter 50% de imposto em cima do Brasil. Então, quer dizer, totalmente, olha, se vocês não deixarem a minha mídia que elege os meus políticos, vocês vão levar uma tarifa na cabeça. É uma decisão política 100% para política econômica em seguida, né? E completamente dissociada da justificativa oficial para ele adquirir esse poder das tarifas, que é uma emergência econômica fictícia, mas essa é a desculpa, né? Porque os déficits comerciais, etc., ele basicamente está naquela carta explicitamente dizendo que não tem nada a ver com isso. Né? Mesmo porque o Brasil não tem déficit comercial, né? É um dos poucos países que compra mais dos Estados Unidos que vende. Alguma coisa, exatamente. Ele meio que fala ali, não, mas porque mas você não tem nenhuma associação com a realidade dos fatos ou com as próprias justificativas que são dadas. Mas, de novo, isso não é não é um bug, é um feature. Porque exatamente o que ele está demonstrando ali, ó, é o seguinte, sou eu. Né? E aí o que acontece no momento é que você tem todo o sistema institucional meio que cedendo a isso, né? Eu tenho dito que né, muitas vezes a gente pensa, um governo autoritário vem e fecha o Congresso. Aqui o Congresso fechou-se a si mesmo, né? O Congresso controlado pelos republicanos basicamente falou assim, olha, estamos fora, a gente não vamos impor nenhum obstáculo, a Suprema Corte também jogando no mesmo time, e você tem esse processo de consolidação acontecendo de uma forma bastante rápida. Enfim, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer, porque ainda há eleições, ainda existe talvez, enfim, mecanismos... Não, olha só, sobre isso, assim, eu posso... se eu fosse alguém que apostasse dinheiro, eu apostaria que enquanto houver uma entidade chamada de Estados Unidos da América, haverá eleições, porque isso é uma coisa que é muito... Agora, a questão é, será que essas eleições vão ser competitivas ou não? Eu acho que essa é a pergunta que
Eu não se sei julgar coloca. isso, mas me parece que eles estão tomando medidas extremamente impopulares que quem É, conta com voto não tomaria. É nesse sentido que eu tô é. falando, sabe? Não me parece uma coisa que. Porque não são, sei lá, Milley, vai, eu tô leigo, tá? Por favor, me corrija Aham. tudo que eu estiver falando de errado aqui, mas me parece que o Milley tá tomando medidas extremas na Argentina, mas continua uma pessoa popular. Então ele consegue tomar essas medidas enquanto ele tem esse apoio. Bukele toma medidas autoritárias, mas continua popular. Não parece ser a situação com o Trump. A popularidade dele tá É, caindo com essas coisas que eles estão fazendo. Então não me parece alguém que tá contando com voto de novo para continuar fazendo isso. é. Eu acho que isso é um elemento preocupante e eu compartilho a sua observação que você fez. Eu acho assim, se você olhando o comportamento do Partido Republicano, né, sobre o Trump nesse momento, não não parece que eles estão muito temerosos com as consequências eleitorais que isso vem a ter. Eu Pode lembro da pensar, de fala um dele lado, no. Eu lembro da fala dele no comício para cristãos católicos, que ele fala: cristãos, votem em mim, que vai ser a última vez que vocês vão precisar é, votar. enfim, eu acho que existe, de novo, sem levar isso literalmente ao, não vai ter mais eleição, vai ter eleição aqui. A pergunta é, de novo, até voltando um pouco ao que a gente estava falando antes, em termos de dessas conexões entre economia e política, né? Se você tiver numa situação onde apoiar a oposição pode te levar a ser punido pelo governo, né? Se você agora tem basicamente uma polícia secreta, né, que é a polícia de imigração, né, que agora está sendo Secreta no sentido de, expandida. inclusive, cobrir o rosto, né? Exatamente, polícia secreta mesmo, né, assim, qual é a definição de polícia secreta? Mas que opera Sem vergonha. basicamente, exatamente, que pode ser usada, por exemplo, para fazer coisas como a gente viu na eleição no Brasil em 2022, né, de vamos fazer uma blitz da polícia ali, onde a oposição tem mais apoio, tal, para esse tipo de coisa, né? Agora já estão falando, talvez fazer um gerrymandering, como eles chamam de mudar os distritos eleitorais no Texas para tentar impedir que os democratas ganhem mais. Então, várias dessas coisas que isoladamente não seriam talvez, isso aí é o fim da democracia, mas que vão criando um cenário onde pode ficar um pouco complicado para a oposição ganhar a eleição. Esse é o tipo de preocupação que eu acho que a gente tem que ter nesse momento. Entendeu? Não é assim, não vai ter eleição, mas pode criar um sistema no qual que a gente chama, né, em ciência política, se chama de um autoritarismo competitivo, né? Onde você tem Sim! eleições, você tem oposição, etc., mas os dados são viciados, né? De forma que é difícil para a oposição ganhar. Às vezes não é impossível, existe uma competição, mas eu acho que os Estados Unidos estão caminhando para essa trajetória. Agora, o que eu venho dizendo é que acho que existe uma corrida aqui entre, por um lado, essa tentativa autoritária e, por outro, as forças da democracia americana que continuam existindo, não é que elas tenham completamente colapsado. Quer dizer, existe essa impopularidade. Haverá eleições. Será que a impopularidade será suficiente para, mesmo que as eleições estejam, talvez, não exatamente num plano de competitividade equânime, ainda assim, será que o governo pode perder? É perfeitamente possível. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Agora, sobre a impopularidade das medidas, eu acho que parte disso também vem do fato de que é muito importante para o Trump exercer o controle autoritário que ele já tem consolidado sobre o Partido Republicano. Porque a fonte do poder do Trump é o controle que ele tem completamente autocrático sobre o partido. Né? Por quê? Como é que ele mantém o partido na linha? Porque ele tem o poder de destruir a carreira de qualquer político republicano. Se ele chegar e falar, você não joga mais no meu time e eu vou apoiar alguém para te opor aí nas eleições primárias do partido e você está fora. Entendeu? Nesse contexto, forçar esses políticos
que sabem que muitas dessas medidas são impopulares, a apoiar essas medidas assim mesmo, reforça esse poder que ele tem. Ele está demonstrando, está fazendo uma demonstração de força, basicamente assim. Eles vão aprovar isso, vão aprovar porque eu estou falando para aprovar. Entendeu? Então, acho que existe um componente aí dessas medidas impopulares que o governo adota, que acho que uma parte é um pouco assim, bom, será que eles já estão meio que apostando e que vão conseguir, que a impopularidade não vai importar muito? Tem esse componente. E acho que tem outro componente que é demonstrar e restabelecer, reforçar o controle autoritário que ele já exerce sobre o partido. Que é onde eu acho que não tem um paralelo grande entre Brasil e Estados Unidos, né? Porque me parece que nem o presidente anterior, nem o atual conseguem controlar um Congresso dessa forma. Um teve que abrir mão do orçamento e o outro não consegue retomar o orçamento com o Congresso. Exatamente. Nem avaliando o STF, que também parece uma entidade bastante à parte disso aqui no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos, pelo menos, né? Isso. E é preciso entender, eu escrevi recentemente sobre isso, essa diferença, ela vem das diferenças entre o sistema político americano e o sistema político brasileiro. No sistema político americano, você tem bipartidarismo, certo? Que vem do sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral que a gente chama de majoritário, né? Que você tem, cada distrito elege o político, e quem ganhar mais voto ali leva, né? Isso conduz à existência de dois partidos, né? Então você tem esses dois partidos. Se o político está fora de um desses partidos, ele está morto, basicamente, politicamente, né? No Brasil isso não acontece. O Bolsonaro ou o Lula ou quem seja não tem o poder de falar assim, ó, deputado fulano de tal, se você não me seguir aqui, eu vou destruir a sua carreira. Por quê? Porque eles falam assim, vai fazer o quê? Vai tirar do partido e vai para outro e leva os votos consigo, né? Agora, o Congresso muito mais empoderado do que era antes, né? Agora você tem emendas impositivas, vários aspectos institucionais, etc. Tem muito pouco desse poder que alguém como Trump exerce aqui no sistema americano. Então, isso eu acho que eu venho dizendo quase que assim, os partidos relativamente fracos meio que salvaram a democracia brasileira. Quando o Bolsonaro atacou a democracia, né, no contexto das eleições de 2022, ele não tinha o controle do sistema político. E é por isso que ele eventualmente foi, né, teve os direitos políticos cassados, agora está, né, encalacrado com a justiça, etc. E por isso que, no fim das contas, ele teve que tentar buscar um apoio militar para a tentativa dele contra a democracia. Mas o jogo continua, né, no Brasil. Então, eu acho que toda essa conversa em termos de anistia, etc., é uma tentativa de mudar esse caminho aí. Que essa divergência que houve entre o Brasil e os Estados Unidos nessa trajetória foi que o Brasil puniu, os Estados Unidos não puniu, e agora a tentativa é reverter a punição para, enfim, retomar a tentativa de mudar o sistema político. E ainda nas tarifas, para depois a gente falar da Big Beautiful Bill que ele aprovou recentemente, qual que é a consequência pro americano médio de você agora ter esse tipo de tarifa, de imposto sendo cobrado em cima de produtos? Tirando a parte da incerteza, que é bem brasileira, de você não saber quando chegar no mercado, que preço que a coisa vai estar, porque eu acho que nem quem importa faz ideia de quanto vai chegar custando alguma coisa no porto. Eu vi essa questão sobre o Brasil agora, né? Ele anuncia do dia para a noite que vai cobrar 50% de imposto em cima de produtos brasileiros, tirando quem, por coincidência, estava comprando dólar ou vendendo ações de empresas específicas 2 ou 3 horas antes do anúncio dele. O resto foi todo mundo meio pego de surpresa. E aí, quem importou, por exemplo, um carregamento de laranja, tá com esse carregamento a caminho, no navio, e não sabe quando esse carregamento de laranja chegar aí, se vai ter ou não que pagar o imposto em cima, e quanto que vai sair custando esse suco de laranja, menos ainda sabe o consumidor quanto isso vai custar daqui a um mês no supermercado quando for comprar. Então, pulando essa incerteza, vamos imaginar que a situação se mantém estável, essa é a tarifa mesmo, cansou dessa briga toda e vão cobrar. O que vai começar a acontecer com o poder de consumo do americano e onde ele está pagando o imposto dele agora?
Eu acho que a questão da incerteza é meio que inescapável, né? Porque muito disso aí ainda não aconteceu, né? Existem tarifas que já foram implementadas, mas de uma forma limitada e sempre com aquele vai e volta, né? Então, muito desse impacto ainda não emergiu fora de talvez elementos mais pontuais. Agora, se na medida em que se concretizem esses aumentos tarifários, né, e já houve em alguma medida, mas quanto mais eles se concretizem, você obviamente vai sentir o impacto disso nos preços ao consumidor, como já houve no primeiro mandato do Trump, quando houve tarifas, quer dizer, muito mais pontuais, mas, por exemplo, máquinas de lavar, etc., e estudos que demonstram que esses aumentos foram repassados aos consumidores. Aí a pergunta relevante, ou uma das perguntas relevantes para mim é assim, será que isso vai ter um impacto político, né? Será que o consumidor vai fazer essa ligação entre isso aqui está mais caro e está mais caro por causa das tarifas, né? Mas a coisa de um mês atrás, quando teve o primeiro movimento, né, do que chamou de Liberation Day, né, e aí depois, sim, antes dele voltar atrás, teve uma conversa aqui de a Amazon fazer essa diferenciação, falar assim, olha, isso aqui que a gente está cobrando a mais é o preço das tarifas, e o Trump começou a ameaçar o Jeff Bezos e falar assim, olha, não vai fazer isso não. E a Amazon chegou falando, não vamos fazer, tal. Veja bem. Exatamente, mas quer dizer, porque eu acho que, de certa forma, o objetivo é tentar fazer isso da forma mais opaca para que o consumidor talvez não faça essa ligação entre o aumento do preço que vai ocorrer, porque se as empresas pudessem cobrar mais caro, já estariam cobrando, então vão repassar o aumento de custo, entendeu? Não vão absorver isso. Mas se isso ocorrer de uma forma relativamente opaca, talvez não haja essa conexão que vá se manifestar em uma insatisfação mais direcionada a essas políticas. Eu acho que muito da estratégia e quase que da intuição política do Trump também é um pouco de... Ele é muito bom de diversionismo, né? E de mentir mesmo, né? Então ele sai falando coisas e sai criando ruído e distração e o que valha, de tal forma que haverá um impacto, isso aí acho que é inquestionável, mas a questão será que esse impacto vai ser percebido de uma forma, enfim, de forma a fazer essa ligação, né? E aí qual será a consequência política disso, né? Será que isso vai se reverter em uma eventual derrota eleitoral e uma eventual reacomodação aí das forças políticas ou não? Acho que essa que é a pergunta, e a gente realmente não vai saber até as eleições, pelo menos de 2026, daqui a mais de um ano ainda. Então, a incerteza a única coisa certa é a incerteza nesse momento. E para pegar essa outra ponta agora, eu tinha essa impressão de que, bom, o americano não pagava tanto imposto em cima de consumo, né? Você paga ali no produto e você vê o quanto então sempre tiveram um iPhone muito mais barato e em compensação pagavam num mês de insulina mais do que um iPhone, que é uma coisa que aqui no Brasil custa 50, 100 reais se você for comprar por conta própria e não estiver recebendo pelo SUS a insulina. Então a balança, inclusive o que me fez vir para o Brasil depois e continuar no Brasil, foi em parte colocar isso na balança pra gente, né? Eu ia pagar $1.100 de plano de saúde para mim e para minha esposa aos 30 anos, sem pré-condições, com o plano com desconto da universidade para só poder ser atendido no hospital da universidade. E esse seria o meu plano de saúde aí. $1.100 por mês em 2014. Sabendo que, dependendo do atendimento que eu tivesse, eu teria que fazer o meu copay para pagar uma parte em cima. E lembrando que um dedo cortado que eu tive que ir no hospital para cauterizar foi $2.500 o atendimento. Então, assim, dessa experiência pessoal, uma das coisas que a gente pôs na balança foi o custo de saúde aí. Então, né, você paga mais na insulina do que num iPhone. O iPhone você compra uma vez, a insulina
Dependendo do que você precisar, você compra todo mês. Agora me parece que as duas coisas vão ficar mais caras para eles. O iPhone, por causa das tarifas e todos os outros produtos, e o que poderia ser o outro lado, que seria esse imposto está sendo usado para bancar uma outra infraestrutura. Se tinha alguma esperança disso, essa reforma econômica que eles estão fazendo agora, de dentro, na interna do país, joga isso tudo pro alto. Faz sentido isso? Assim, é isso que está acontecendo? O que essa conta, o que essa política recente que eles aprovaram muda dentro do país? Fundamentalmente, para entender a natureza desse projeto recém-aprovado e, enfim, que já foi assinado, etc., de mudança orçamentária, o fato fundamental é que o objetivo central, acho que pode-se dizer sem dúvida, do Partido Republicano, da coalizão que o republicano representa, é cortar impostos para os mais ricos, basicamente. Acho que é o compromisso ideológico e, enfim, que eles acham o objetivo mais importante assim, em termos de políticas públicas. Então, o que essa lei está fazendo é cortar impostos de uma forma bastante desproporcional para os mais ricos. Em larga medida, tornando permanentes os cortes de impostos que o Trump e os republicanos passaram no primeiro mandato do Trump, né? Mas que eles colocaram com um prazo de 10 anos, porque é um truque muito comum aqui, que você, por manobras parlamentares, você só pode fazer determinadas coisas por um prazo de 10 anos. Então, a gente fala assim, não, vamos fazer por 10 anos, mas aí já meio que contando que lá na frente ninguém vai querer aumentar imposto, então os cortes vão se consolidar. Então, grande parte disso é tornando permanentes esses cortes que eles tinham feito de 10% e adicionando coisas a mais, etc. A gente está com essa discussão de cobrar imposto dos mais ricos no Brasil. Nos Estados Unidos eles estão partindo na direção contrária. Acabaram de aprovar mesmo o corte de impostos em cima dos mais ricos. Isso, exatamente. Ainda que acho que o sistema de imposto de renda aqui nos Estados Unidos é até mais progressivo do que no Brasil. Mas os republicanos querem e vêm andando na direção contrária, exatamente. E aí, uma vez que você está fazendo esses cortes, por conta enfim, certos limites em termos de o quanto você pode adicionar a endividamento, etc., existe a necessidade de cortar gastos em alguma medida, não na mesma medida, haverá um aumento considerável no déficit, portanto, no endividamento público, mas algum tipo de corte de gastos você precisa fazer também, e aí eles foram pesado nesse programa que se chama Medicaid, aqui, que é o programa de saúde que existe para a população mais pobre. Né? Que aqui não existe um sistema público de saúde, tal como no Brasil. As pessoas no Brasil, eu sempre digo isso, talvez não tenham a dimensão do que o SUS representa, um triunfo civilizacional, que é o SUS, a existência desse sistema, que nos Estados Unidos não existe. O que existe é Medicaid, que é o sistema de saúde para pobres, e Medicare, que é o sistema de saúde para idosos. Medicare é meio que intocável hoje em dia. O Trump mesmo disse, não, Medicare a gente não pode tocar. O Social Security, que é o sistema de pensões, também não querem cortar. Então, precisa tirar de algum lugar. E o programa mais vulnerável é esse Medicaid, é o programa de seguro de saúde para os mais pobres. Então, daí vem esses cortes profundos que essa lei está propondo, que de fato vão causar, enfim, já é uma rede de proteção muito bem fininha, né? Então vai esgarçar ainda mais algo que já é um tanto precário. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte, esses cortes só vão começar a valer em 2027, portanto, depois da eleição para o Congresso, que haverá em 2026. Então, eles estão tentando meio que amortecer um pouco esse impacto, de novo, meio que contando que aí não vai ser percebido, o pessoal exatamente joga lá para frente e para ver se conseguem sobreviver aí a essa eleição. E aí acho que volta um pouco para aquele ponto que a gente estava falando anteriormente, que assim, bom, depois tem a eleição de 2028. Não parece que eles estão muito
temerosos aí do que possa acontecer. Então, eu acho que esse tipo de coisa vai criando um incentivo muito perigoso, né, do ponto de vista da democracia, que é exatamente você adotar políticas impopulares numa medida tal que aí você começa a ter um incentivo de tentar minimizar as oportunidades para o povo te punir por conta disso, entendeu? Se eu puder dar um exemplo aí dentro, eu vi que teve esse corte de acho que US$ 1 trilhão ou coisa assim, né, no sistema de saúde deles, nesse plano de saúde do Medicare, mas teve um investimento de 200 bilhões ou coisa assim na polícia secreta É, que colhe é, imigrantes. Que nunca, é. acho que nenhuma outra agência, tirando o Exército, né, mas FBI, Polícia Civil, não sei o que, ninguém aí dentro tem um orçamento que vai ter o policiamento que eles estão colocando nas cidades que tem mais democratas, né? Isso eu acho, na verdade, o que eu acho, se eu fosse escolher um elemento mais preocupante no cenário atual é esse. Porque, de novo, parte do que eles estão, como você disse, cortando todos esses outros programas, né, para financiar é essa expansão realmente sem precedentes e sem termos de comparação aqui dentro na polícia de imigração, que é uma polícia sob controle do Trump, né? E que já está sendo usada à revelia dos governos estaduais e locais. Isso eu acho muito perigoso, porque a essa altura, eu quase me surpreenderia se isso não for usado politicamente, né? Se isso não Polícia for que... usado de uma forma... Exato. Não, assim, por isso que pra quem tá aqui no Brasil e não tá acompanhando, polícia que tem prendido pessoas sem É, mandato, sem é, mandado, sem justificativa, sem julgamento, é, com base em bater o olho, pegou, prendeu, manda pra é. outro país, outros países, Sudão, El Salvador, pra onde você quiser, manda pro Gulag lá. E é isso, assim, ou manda agora pro campo de concentração que estão construindo na Flórida. E eu tô chamando de campo de concentração porque não tem julgamento pra quem vai para lá, então não é uma prisão. Então, assim, é um pouquinho mais autoritário do que parece, não é só pra imigrantes, não. Mesmo porque tem cidadão americano É, indo para lá, né? e esse aqui é o ponto, né? Eu acho que é importante entender isso, né? Porque essa é a lógica autoritária, né? A lógica autoritária, ela nunca persegue todo mundo, certo? Sempre persegue grupos mais vulneráveis. Só que aí tem sempre aquela margem ali de aleatoriedade, né? Não, é só contra imigrante, exceto que, às vezes, alguém aí acaba pego. E isso, o que gera é uma intimidação muito além das vítimas diretas, vamos dizer assim, desse tipo de ação, né? Todo mundo fica meio assim, opa, por via das dúvidas é melhor a gente tomar cuidado aqui, porque provavelmente não vai acontecer comigo, mas não dá para abusar da sorte, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez as pessoas no Brasil não tenham essa dimensão, mas já está ocorrendo aqui. As pessoas aqui já estão tomando um pouco mais cuidado com o que elas falam. E, naturalmente, tem uma gradação nisso aí. Se você é imigrante, você vive, hoje em dia, acho que já sob um regime de medo mesmo, né? Universitário também. E aí todo mundo, né, em alguma medida, é afetado, porque, na dúvida, você não quer criar problema, né? Então, acho que essa iniciativa aí, anti-imigração, etc., de novo, ela tem um fundamento autoritário muito forte. E eu acho que ela tem esse objetivo, um dos objetivos é de consolidação autoritária. É você falar assim, não, agora a gente tem uma força de segurança sob o controle do governo federal, que é uma coisa que não havia antes, que o governo já mostrou que vai utilizar, de novo, a revelia dos governos locais,
E isso aí eu acho que é extremamente perigoso. É extremamente perigoso e, de novo, eu quase que me surpreenderia a esse ponto se isso não for usado politicamente. De novo, como é que você vai usar isso? Chegar perto da eleição, vai ter aí operações anti-imigrante em cidades específicas, em estados-chave, para garantir a segurança das eleições, para que impedir que imigrantes ilegais votem. Quando, na verdade, o que você está fazendo é intimidar as pessoas que vão escolher. Bom, eu não vou nem tentar votar aí porque vai que acontece alguma coisa. Enfim, isso eu acho muito perigoso. Eu acho que é uma das coisas mais perigosas e que realmente me preocupam assim em relação às possibilidades para a democracia americana aí nos próximos anos. De novo, eu acho que nada é certo, tudo na vida é probabilístico, mas esse risco eu acho que é sério. Tá crescendo. E, É, assim, o aspecto social, o aspecto de justiça, de como eles estão mudando o sistema político de amparo, também é uma conversa que eu quero ter à parte aqui com mais pessoas para a gente entender o que está em jogo em próximas eleições, se você está disposto a eleger pessoas que estão aliadas ideologicamente ao que está sendo mudado aí nos Estados Unidos. Mas para a gente ficar dentro das consequências do que a gente trouxe até aqui, das tarifas, da Big Beautiful Bill e das outras coisas que estão fazendo nos Estados Unidos. Eu tenho visto o dólar cair, pelo menos aqui no Brasil, não necessariamente chegando no nosso bolso essa diferença, mas o dólar andou caindo, e pelo que eu entendi é uma tendência não de Brasil, mas mundial também, e tem algumas outras coisas aí que me parecem que são óbvias, do tipo, os produtos vão ficar mais caros, a inflação deve vir, você vai ter retaliação de outros países que vão deixar de comprar coisas dos Estados Unidos. O governo brasileiro está, nesse momento aqui, discutindo como responder à altura das tarifas ali e sinalizou, até onde eu vi, mais deixar de pagar propriedade intelectual e outras coisas do que necessariamente tarifar algo dos Estados Unidos que a gente use aqui. Não sei para que caminho isso vai, nem vou arriscar entrar na discussão aqui para não caducar em horas o que a gente está falando. Mas eu imagino que vai ter consequências dos países que têm acordo comercial com os Estados Unidos. E internamente, eu não sei como é que vão ter gente colhendo coisas, construindo casas, servindo as pessoas, quando esse é o tipo de trabalhador que o país está expulsando. O Japão colocou robô para não aceitar imigrante. Tradicionalmente, eles têm um problema muito grave de mão de obra lá no Japão por não aceitar imigrantes que façam trabalhos que as pessoas não querem fazer. Coisa que aqui no Brasil a gente resolve internamente com migração, né? Mas que aí era imigrante, principalmente latino, que fazia esse tipo de trabalho. Então, para onde isso vai, assim? O que né, dólar, custo de vida e esse tipo de produto, quem vai pagar esse preço aí? eu acho que, como você bem falou, eu acho que isso introduz custos enormes, né, para a economia americana, né? E quem vai pagar essa conta é o consumidor americano, por assim dizer. Mas aí que, de novo, eu volto ao ponto que a gente estava falando antes, que é como é que isso vai ser percebido e aí quais serão as implicações políticas disso. Porque acho que a tentação é você falar assim, bom, vai ter esse custo, as pessoas vão começar a pagar mais caro, seja pelos bens importados, seja pelos produtos, vamos dizer, pelas verduras e legumes que já não vão estar sendo colhidas por conta da mão de obra, construção, etc, etc. Esse custo vai haver. Mas daí as pessoas fazerem essa ligação com a política e, mais ainda, votarem de acordo com isso, é possível, mas não é necessariamente, não é algo inevitável. Para mim, a analogia que me vem em mente é a analogia do Brexit, né? É quando o Reino Unido saiu da União Europeia. Vem tendo e continua tendo e terá custos enormes para a economia do Reino Unido, né? Por razões meio semelhantes, né? Se tornam os produtos importados mais caros, porque agora você tem alíquotas, né, para importação da União Europeia, imigração, né, a mão de obra é afetada, etc. Todos os custos aí que você possa imaginar ocorrem também. Agora, muitas vezes isso não se dá de uma forma assim, uma explosão de crise,
né? Não houve assim a grande depressão britânica pós-Brexit. Não, como a gente diria, os economistas, é uma mudança de nível na economia. A economia fica mais pobre do que ela seria. Mas a economia fica mais pobre do que ela seria no que a gente chama de um contrafactual, né? Algo que você não observa, né? Hoje o Reino Unido é mais pobre do que ele seria se tivesse continuado na União Europeia. Mas as pessoas não necessariamente percebem isso de uma forma visceral. É assim, pois é, tudo é um pouquinho mais caro, mais complicado, pô, isso aí realmente. Mas assim, as pessoas se acostumam. Então até você falando, o dólar tem se depreciado, e isso tem chamado a atenção, né? Porque o que tem acontecido é um aumento na taxa de juros que o governo americano está pagando, principalmente nos títulos de mais longo prazo, que normalmente isso estaria associado a uma valorização do dólar, né? Porque assim, a taxa de juros sobe aqui, capital vem e isso aprecia o dólar, mas isso não está acontecendo, então isso está sendo interpretado, de certa forma, meio que um voto de desconfiança assim, dos mercados Que para mim não tem precedente títulos. Histórico, né? De não confiar nos Estados Unidos dessa forma. Uma coisa, Ou exatamente, tem uma coisa pouco duas usual, vezes, né? É mais assim, tipo, o que a gente costuma associar a mercados emergentes, né? Mas, de novo, isso não é uma crise que está sendo, e não necessariamente ocorrerá de uma forma, assim, uma explosão, tal como a gente muitas vezes está acostumado em mercados emergentes, né? Por uma série de razões. Os Estados Unidos são uma entidade muito atípica nesse sentido. Então, eu acho que, tudo isso para dizer, haverá esse custo, acho que já está havendo esse custo, né? E acho que vai aumentar, mas isso não quer dizer que isso vá se transformar num movimento político ou numa insatisfação que vá ter essa consequência, que muitas vezes o que acontece é as pessoas meio que se acostumam. Muitas vezes, eu vejo isso aqui, né, nos Estados Unidos, as pessoas assim, não, mas isso aí ele está fazendo, vai ser super impopular, e isso aí, obviamente, que vai... Olha, mas a gente não pode assumir que isso vai ter uma consequência política. Então, eu acho que isso é que é importante a gente manter em perspectiva. Eu acho que o custo econômico está aí, ele é inescapável, na medida em que seguir nesse caminho ele vai aumentar, mas os mecanismos que conduzem disso para uma resposta política são incertos e acho que cada vez mais incertos. Entendeu? Assim como está numa boa situação econômica antes, não foi garantia de voto para quem estava no governo. Exatamente. Né? E isso ainda mais hoje em dia no ambiente de mídia que a gente vê hoje em dia, né, com redes sociais e com fragmentação e desinformação, etc, etc. Acho que é muito difícil a gente fazer muitas pressuposições nesse aspecto. Você está me trazendo o porquê que uma das coisas da carta é garantir que as redes sociais continuem operando como elas operam agora. Porque a gente sabe quem consegue contar melhor a sua versão da realidade nessas redes, né? Mas aí, vou pegar a situação do Brasil aqui agora, enquanto a gente grava. Faz pouco tempo que o Trump anunciou 50% de tarifa em cima do Brasil, fez a carta atribuindo isso à perseguição ao ex-presidente aqui e a questão dos Big Techs, que pouca gente falou disso, mas pegou muito mal pro ex-presidente, porque você teve quem saiu prejudicado aqui, por exemplo, exportadores de laranja, de álcool, de carne, de soja, que vão levar essa paulada na cabeça, ou podem levar isso, pode ter mudado tudo até esse episódio ao ar, se manifestando publicamente, via associações, e não sei se eles diretamente, mas mesmo uma imprensa que tradicionalmente ataca muito o presidente atual, defendendo a postura dele agora e condenando o ex-presidente, atribuindo culpa a ele por por essa chantagem, usaram até esses termos em mais de um jornal. Então assim, apesar de você ter uma divisão política muito forte aqui no Brasil nos últimos anos, muito um versus o outro, nessa agora parece que abandonaram o cara e mesmo outro time tá indignado junto aqui e tá atacando. Então, quem tá pagando preço aqui tá sendo muito vocal contra isso. Eu não sei se isso está acontecendo nos Estados Unidos, ou eu não estou entendendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por exemplo, quem é acionista de uma empresa como a Apple, que vai ter os seus celulares tarifados?
quem é acionista de uma empresa como a Tesla, que vai deixar de vender carro para a Europa e Canadá agora, que estão... talvez por isso, inclusive, o Musk tenha tirado um pouco o rosto da vitrine do governo americano, deixando de comprar os carros deles como retribuição direta. Tem alguns grupos aí com muito dinheiro, e que inclusive investiram no Trump e em tudo que aconteceu, que vão sair bem prejudicados, pelo menos por esse aspecto do consumo. Essa galera tá vendo isso assim? Tem algum outro benefício para eles que balanceie essas perdas? Por que não tô vendo manifestações mais vocais aí sobre isso? Ou isso é um sinal de autoritarismo mesmo e do que tá rolando com o governo, que mesmo coisas impopulares entre quem tem muito poder, ele tá conseguindo passar por cima? Eu acho que tem esse componente de autoritarismo, mas pensando até isso de uma forma mais ampla, não é apenas... eu acho que tem um componente que é assim, a gente não quer falar para não virar alvo, né? Existe bastante isso. Mas tem também o outro lado, que num sistema assim, personalista, arbitrário, muitas vezes do ponto de vista de cada agente econômico, de cada empresa, etc., a reação ótima, como a gente diria no jargão do economista, pode ser assim, não, vamos tentar cavar uma exceçãozinha aqui pra gente. Vamos tentar, não vamos falar, porque aí se a gente falar, vão vir aí pra cima. A Amazon resolveu cobrar o imposto às claras aqui e pegou mal pra então eles. A Apple, quando teve até Liberation Day, logo em seguida não sei, não, mas isso aí não vai se aplicar a celular. Mas assim, existe essa... Então, a lógica do autoritarismo funciona assim, que é você impõe custos, mas você coloca ali não só a possibilidade de preservar os aliados, como sempre a opção de cair matando em cima de quem levantar a cabeça. Entendeu? Então tem essa lógica que leva a você tentar mais jogar na tentativa de conseguir uma opção, uma exceção, de escapar ali da ira e das consequências do negócio. Agora, o que você estava falando em relação ao Brasil, eu acho que, na verdade, ilustra um pouco o que a gente estava falando em relação aos Estados Unidos, em relação às consequências políticas do que está acontecendo agora, até dessas tarifas. Você está falando, não, agora a reação imediata teve um pouco isso, né? Setores exportadores, a bancada ruralista falando, não, somos contra isso, mas isso não quer dizer que quando chega a hora da eleição lá na frente, que vai ser daqui a mais de um ano, isso vai realmente se traduzir em custo para... Será que na hora H vão apoiar o PT? Na hora da eleição? Essas forças políticas? Inclusive porque o Brasil está convergindo um pouco, até do ponto de vista da política presidencial, a essa polarização, esse bipartidarismo por outros meios, né? Mas então, assim, na hora H, será que isso realmente vai se transformar em custo político ou não? Pode ser que sim. E essas forças que você está identificando, elas existem. Mas o cenário é complexo, né? Então, eu acho que a reação imediata não quer dizer que lá na frente a coisa vai se desenvolver por esse lado. Entendeu? Principalmente quando a escolha for colocada, não, vai ser esse aqui ou vai ser o outro. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa também ter essa perspectiva de que não necessariamente os efeitos políticos vão se sentir da forma como talvez você possa supor se você fizesse apenas a conta ali, não, quem que perdeu, quem que ganhou com essa medida aqui, porque as coisas que determinam os alinhamentos políticos são bastante complicadas e num ambiente polarizado, muitas vezes as pessoas estão votando pelo que elas consideram o mal menor, né? Então eu acho que está muito cedo para a gente saber isso. Nem tô tão preocupado nesse sentido, assim, não é nem meu ponto, assim, tentar entender o que vem pela frente, mas era extrair lições aqui. Por exemplo, duas para mim que estão sendo bem sérias o que acontece quando você tem um sistema que viabiliza uma realidade paralela, como as redes sociais, onde você pode contar para as pessoas que o rei não tá pelado
e que o preço que elas estão pagando é por causa da Venezuela e não por causa do imposto que É, agora elas têm que pagar, que não é um imposto, é uma tarifa de retribuição. Então, o valor que tem de você gerar essa realidade paralela, que hoje não está mais na mídia hegemônica, tradicional, e está nessas redes sociais que não podem perder o seu direito de liberdade, né? Como estava na carta do Trump para o Brasil. E o que acontece quando você viabiliza um sistema de incentivo que institucionaliza a propina pro rei, né? Eu vou ter essa conversa em torno de criptomoedas e outras coisas, mas atualmente para os Estados Unidos, quando você vê senadores, quando você vê outros agentes aí próximos a, investindo na bolsa com horas de diferença de uma medida que vai ser anunciada e fazendo muita grana nessa de sobe tarifa, tira tarifa, entra não sei o que, sai não sei o que. Quer dizer, quando você mantém um sistema de recompensa para quem está dentro do jogo e um prejuízo muito maior para quem está fora, o quanto isso permite girar um sistema que vai prejudicar centenas de milhões aí eternamente e há um benefício rápido, curto, de próximo ano para quem está no poder, né? Acho surreal. Tá vendo isso de fora acontecendo com o país e tudo que você me descreveu aqui só aponta para essa direção do que está rolando nos Estados Unidos. eu acho que essas coisas que você menciona, acho que indicam ou são sintomáticas, né, de um rompimento que acho que meio que já ocorreu até quase das normas de comportamento, né? Que acho que uma vez você tem um presidente que claramente está aí, né, se beneficiando pessoalmente de vários esquemas, etc. O Isso Marcelo chamou isso da era do contamina. pós-vergonha, quando você não precisa mais ter vergonha Exatamente. de fazer as coisas em aberto, né? Exatamente. E hoje as pessoas têm o hábito de falar mal da hipocrisia, né? Não, isso é uma hipocrisia. Eu falo assim, cara, a gente sente saudade da hipocrisia, né? Porque a hipocrisia é uma coisa positiva. A hipocrisia é uma coisa que tem a frase antiga, a hipocrisia é o tributo que, né, o vício paga a virtude, né? Bom, um tributo, ele reduz o consumo daquele negócio, né? Então, assim, você tem menos vício quando o vício tem que pagar um tributo, né? E hoje em dia a hipocrisia morreu, a vergonha morreu, né? O pós-vergonha, como você estava falando, e isso gera uma coisa que se auto-reforça, né? Porque uma vez assim, não há regras, vale tudo, então a coisa fica tende a meio que sair do controle. Eu acho que nesse sentido os Estados Unidos são um exemplo muito poderoso, porque, de novo, é um lugar onde a gente achava que isso aí estava tudo consolidado, que isso aí, enfim, jamais poderia acontecer algo dessa natureza. Assim, está acontecendo aqui. Então, eu lembro, falar assim, as pessoas há poucos anos falam assim, não, a democracia brasileira não corre nenhum risco, risco zero, etc, etc. Olha aqui agora, né? Como é que você pode achar que a democracia brasileira, em algum momento, pode estar completamente imune se a gente está vendo o que está acontecendo aqui? Não quer dizer que a democracia brasileira vá colapsar e nem que a democracia americana esteja irremediavelmente destruída. Mas eu acho que o espectro de possibilidades ele é muito amplo e muito mais amplo do que a Hospitalizada ela gente tá, poderia né? imaginar. Não, tá combalida, tá muito combalida mesmo. E eu acho, de novo, assim, talvez seja difícil até perceber de fora o quão combalida ele está, porque aqui dentro você sente esse clima de, como eu estava falando antes, de medo, no mínimo um receio, né, de falar coisas e de expressar opiniões e são coisas que, de novo, se auto-reforçam, né? Porque se a pessoa sente receio de se opor ao governo, isso naturalmente dificulta a que a oposição consiga prevalecer.
Quem tem vergonha Então, agora é quem queria falar que o rei tá pelado, né? Porque o rei tá ali pelado sem vergonha nenhuma, né? e assim, você pode não ter vergonha de falar, mas você tem um certo receio, né? Fala assim, não, porque se eu falar, de repente a polícia do rei vai vir e vai, entendeu? É, 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 vai me pegar. E, obviamente, de novo, a lógica autoritária ela funciona assim, né? Você sempre pode dizer assim, não, mas não é tão ruim assim, né? Porque, na verdade, quem é perseguido mesmo é só uma minoria, são só uns casos isolados. Mas os casos isolados, eles se multiplicam e eles têm um efeito muito... eles ecoam muito para além das instâncias individuais mesmo, né? Porque é aquele negócio. Por via das dúvidas, você ajusta o seu comportamento para tentar não ter problema. E aí, essa, de novo, é a lógica do autoritarismo. A gente já percebe ela em operação aqui nos Estados Unidos. De novo, não quer dizer que isso vai se consolidar, não quer dizer que o futuro a gente desconhece. Mas os elementos muito preocupantes já estão aí, talvez eu diria, em relação a esse segundo governo Trump, diria que eu sempre estive bastante pessimista, mas mesmo do meu ponto de vista, eu não esperava O que a coisa famoso, ia estar já tão... esperava uma coisa ruim, mas PQP, né? Exatamente. Enfim, E, é onde estamos. e para fechar com próximos passos, assim, para fechar com o que deve ir pela frente. Eu, vindo da ciência, sempre li bastante sobre o modelo científico técnico dos Estados Unidos, do que trouxe muito do desenvolvimento deles, no sentido de do fim da Segunda Guerra para frente ali, perceber que o que fez eles ganharem a guerra em parte foi o avanço científico da bomba atômica, de vários outros programas, e investiram muito aí em criar universidades, bancar universidades, montar um sistema público de financiamento à pesquisa e universidade, que embora pareça um sistema privado, embora sejam universidades privadas, sempre contaram muito, muito, muito mesmo com verba pública para serem viáveis, né? E aí eu ficava com 70% da verba que ia para os laboratórios, então era uma universidade privada, mas ficava com 70% do orçamento dos laboratórios, que era um orçamento público. Mas virou um modelo virtuoso de trazer imigrantes, de criar novas tecnologias, patentear, vender, pesquisar e se impor técnico-cientificamente no mundo. Então, um país menos imperialista no sentido tradicional de criar posto, de conquistar, tomar território, transformar todos os países em países americanos, mas que conseguia vender os seus produtos e sua tecnologia nos outros parceiros, aliado a esse desenvolvimento de ponta tecnológico aí de dentro. E que sempre foi a saída comercial para outros países. Então, bom, os Estados Unidos vai comprar da gente, se a gente comprar deles, vão fazer essa parceria. De fora, eu tô vendo China, Coreia e Japão fazendo aliança comercial, países que eu nunca imaginei jogando juntos. Eu vi o Canadá se aproximando da China depois de criticarem muito os chineses por outros motivos, de problemas diplomáticos e outras coisas por conta disso. Todo mundo falando em BRICS de novo. O Brasil aqui, garanto que se você for conversar com o pessoal que estava com bandeirinha dos Estados Unidos até ontem, pelo menos os que estão prejudicados em exportação estão olhando muito mais para a China agora, né? Os Estados Unidos com briga comercial com a China deixou de exportar soja para os chineses e quem está exportando é o Brasil agora, entre outras coisas. Então, assim, involuntariamente, o que o Trump está fazendo agora, para alguém que está de fora, está tornando a China um país muito mais apelativo, sem eles terem feito nada. O que está mudando é o cenário ao redor, não são eles até. Não sei o que eles estão fazendo, mas estou falando pelo cenário ao redor. E eu tô vendo esse tipo de inovação técnico-científica vindo da China agora, que é quem tem lançado os carros mais modernos, que é quem tem publicado mais patentes, que é quem tem publicado mais artigos científicos, que antigamente era só em volume, mas agora está sendo em citação também, ou seja, em relevância, que é quem começou a lançar as primeiras drogas para câncer mais vendidas, que é quem começou a lançar os modems, tecnologias de ponta que empresas americanas não conseguiram competir, com a Huawei e outras coisas, daí a pressão comercial. Então, não estou nem falando em termos diplomáticos, de receberem muitos estrangeiros e contratarem pessoas do mundo inteiro nas suas universidades, que não é uma linha que eles estão seguindo, mas nos outros ingredientes americanos ali de sucesso tecnológico,
e científico, eu estou vendo a China liderando essa ponta agora, enquanto nos Estados Unidos eles estão cortando verba de universidade, estão expulsando o universitário. O Jason Stanley, o cientista político de Yale, que eu entrevistei aqui para falar sobre esse fascismo, saiu dos Estados Unidos nos primeiros meses do governo Trump, já avisando, olha, é por causa do que eu sei que ele vai fazer. E então, assim, me parece, olhando para o longo prazo, que isso está, se não causando, acelerando um declínio desse protagonismo americano, que, como eu disse, olhando para o meu viés científico, tecnológico, não sei o político, econômico, outras coisas, mas dos outros vieses, isso se confirma, está acontecendo, você vê isso acontecendo mundialmente? Olha, eu acho interessante que você tenha juntado na sua pergunta o aspecto do ataque à infraestrutura científica que está ocorrendo, né, e o ângulo da diplomacia, né, porque eu acho que, fundamentalmente, são duas ilustrações do que eu acho que é uma das transformações fundamentais que o Trump está conduzindo no momento, que é o seguinte: o governo dos Estados Unidos costumava ser, vamos dizer, a entidade mais confiável que existia, né? Se o governo dos Estados Unidos diz que vai fazer isso, você pode, pelo menos do ponto de vista interno, certamente era verdade, mas também do ponto de vista de alianças, etc., geopolítica. E isso está sendo destruído, né? E está se tornando o oposto. Que rolou com a Ucrânia, né? O governo americano hoje é absolutamente não confiável, porque o que ele fala amanhã pode fazer o contrário, porque, de novo, depende do que o rei decidir. E mais ainda, isso é um dano de longo prazo, porque você sabe que, por mais que mude o governo daqui a 3 anos, ou 4 no caso, sempre pode voltar. Essa é a lição geral. Então, do ponto de vista... Foi o que aconteceu com o Biden, né? Se alguém firmou um acordo com o Biden, que eles fez agora... Exatamente, acabou. E agora todo mundo sabe que nada do que o governo americano assina vale o papel em que está escrito. Isso vale para o sistema universitário, porque agora não se trata mais, se chegar um governo agora e falar assim, não, vamos reconstruir isso, todo mundo fala assim, não, mas eu não quero ficar na mão do governo americano. Porque estão me dando isso agora, mas amanhã vão tirar. Ou podem tirar. Eu não quero me colocar nessa situação. O mesmo vale para parceiros comerciais, geopolíticos, etc, etc. Todo mundo vai querer reduzir a sua exposição ao governo americano, porque sabe que o governo americano pode usar isso para te extorquir, basicamente, que é o que está sendo feito agora. Então, nesse sentido, é uma estratégia extremamente curto-prazista, por assim dizer, né? Que está basicamente queimando o capital de credibilidade do governo americano para tentar extrair concessões quaisquer, em larga medida, de novo, quase que pessoais, né? Nesse momento. Bem pessoais, não acho que é quase não. Exatamente. Às custas dessa capacidade de angariar aliados e parcerias, de novo, tanto domesticamente quanto do ponto de vista internacional, geopolítico, etc. Então, tudo isso, eu acho que são diferentes facetas dessa destruição da credibilidade do governo americano, que vai ter um custo imenso e não vai ser fácil de reconstruir. Você acha que o Canadá agora vai ter a mesma relação com os Estados Unidos, mesmo que mude o governo, do que tinha antes? Não vai. Porque sabe que, exatamente, vai precisar de uma geração, pelo menos, se tiver sorte, né, para tentar reconstruir isso. E, de novo, acho que vai ter um custo imenso, acho que já está tendo, porque é exatamente o que você estava apontando. Todo mundo está agora tentando falar, não, vamos tentar aqui forjar novas alianças, vamos tentar reduzir a nossa vulnerabilidade a isso.
que vai ser sentido pelo mundo, por gerações. Mas, de novo, talvez não necessariamente como uma crise aguda, mas como um empobrecimento que as pessoas se acostumam, basicamente. Né? Pensa, por exemplo, até na destruição dessa infraestrutura científica. Né? Muito disso, do custo disso, vai ser em curas que não vão ser descobertas, né? Remédios que não vão ser desenvolvidos, né? Avanços científicos que não ocorrerão. Mas as pessoas vão estar vivendo na realidade onde eles não ocorreram, não vão estar medindo isso contra a realidade paralela onde elas teriam ocorrido se não tivesse havido a destruição. Então não quer dizer que necessariamente haverá um preço político que vai ser pago por conta disso. Então, nesse sentido, essas coisas são muito mais, acho que politicamente sustentáveis do que a gente possa imaginar. Você fala assim, não é possível que vão destruir a ciência, vão fazer isso, vão fazer aquilo, porque, obviamente, isso vai gerar uma reação, etc. Não sei, porque eu acho que muito disso, de novo, são custos que ocorrem nesse contrafactual. Né? Mas exatamente, acho que fundamentalmente o que o Trump já fez é basicamente destruir a credibilidade do governo dos Estados Unidos enquanto entidade institucional. E isso não vai ser reconstruído no curto prazo. Essa é uma herança que ele vai deixar. Porque ninguém mais vai lidar com os Estados Unidos achando que é como era antes. E assim, doido como, junto com a destruição do futuro, eu tenho que destruir a sua capacidade de imaginar esse futuro contrafactual, né? Mas se eu fizer os dois, você não vai nem perceber o que eu fiz com ele, né? Acho que um insight, por assim dizer, que acho que não é o único ao Trump, etc., mas acho que as pessoas têm muita dificuldade de imaginar essas trajetórias que não ocorreram, né? De novo, o jargão do economista, a gente diria assim, fora da trajetória de equilíbrio, né? Off the equilibrium path. E aí, muitas das coisas ocorrem fora da vista das pessoas. E aí, por conta disso, acho que muitas vezes essa conexão entre os custos que estão sendo impostos, né? Voltando de novo um pouco que a gente estava conversando, assim, não é possível, será que as pessoas que vão ser prejudicadas, como é que é isso? As pessoas vão pagar o custo e vão... Possivelmente. De novo, não sei, porque nada na vida é certo, mas acho que esses mecanismos são muito mais incertos do que a gente possa imaginar à primeira vista. E para quem quiser acompanhar isso, ouvir a sua interpretação do que está se passando nos Estados Unidos, dos paralelos com o Brasil, do que vem pela frente e... Enfim, quer ver o que está acontecendo? Onde eu posso te acompanhar? O que eu posso ler? Que material que você me recomenda? Ler, assistir, ouvir? Seu e de pessoas que estão explicando coisas próximas. O que a gente pode deixar de lição de casa para quem curtiu essa conversa aqui? Bom, eu tenho tentado, em alguma medida, estar ativo no Blue Sky, né, que é essa rede social alternativa ao Twitter. Então, é ali que eu tenho colocado um pouco desses pensamentos. Eu escrevo também uma coluna mensal no jornal Nexo, né, aí no Brasil, jornal online, então vocês podem me seguir ali. Então, estou tentando sempre trazer um pouco esses paralelos entre os Estados Unidos e o Brasil e o que daqui pode iluminar um pouco o que acontece no Brasil. Tem tentado escrever também um pouco para jornais. Agora, recentemente, publiquei um artigo no Bloomberg, um artigo de opinião no Bloomberg, também traçando um pouco esses pensamentos. Então, eu estou tentando marcar alguma presença nesses espaços. Acho que talvez se você me seguir no Blue Sky, você vai ver as coisas que eu vou recomendando aí em relação a outros conteúdos por aí também. Mas você vai ver o que é um brasileiro querendo gritar pro mundo. Vocês não sabem o que está acontecendo. A gente já viu isso antes. É interessante porque, voltando um pouco ao que eu estava falando também, antes eu me sentia um pouco
nesse papel em relação ao Brasil, né? Lá em É verdade. 2018, tinha acontecido aqui com o Trump, e eu lembro as pessoas dizendo no Brasil, não, mas o Bolsonaro, isso aí vai perder, porque quando começar os debates, ele vai, como é que falavam? Ele vai derreter nos debates, e aí não sei o quê. E eu falo assim, cara, a sensação de você estar assistindo um filme de terror, onde você sabe que o monstro está ali do lado de fora, mas os personagens estão ali ignorando. Não, tá tudo bem, Não é estamos aqui nessa possível. casa, mas... E agora tem um pouco esse efeito reverso de agora a gente olhando, tendo a experiência de fora dos Estados Unidos, porque às vezes as pessoas aqui realmente têm dificuldade de imaginar, porque elas têm muito pouca experiência. A comparação que eu tenho feito às vezes é um pouco assim, às vezes tem a sensação que o sistema imunológico da democracia americana é como o sistema do, dos povos mexicanos quando chegaram os conquistadores espanhóis, né? Completamente sem exposição, e aí a varíola destruiu totalmente. Aqui é meio assim, não tinha exposição a esses agentes patogênicos aí do autoritarismo, e aí você vê a coisa sendo se alastrando de uma forma assim alarmante, né? Porque acho que as pessoas não conseguem imaginar, então não conseguem enxergar como essas coisas ocorrem na realidade. Porque acho que aqui as pessoas têm uma imaginação em relação ao autoritarismo muito ditada pela Alemanha nazista e um pouco assim o imaginário assim da cultura popular aqui é muito assim, né? Então Não que não tenha muitos paralelos, viu? De saudação, a polícia secreta e enfim, outras coisas. existe algumas assim, as pessoas têm a sensação de que vai haver um momento onde, porque aí vai acontecer isso, ele vai dizer que não vai ter mais eleição, e aí vai decretar a lei, mas e no mundo real, a gente sabe que o autoritarismo tem muitos matizes, né? E muitos deles muito menos espetaculares do que, enfim, esses casos mais escabrosos. Então, acho que a coisa pode se deteriorar muito sem você ter esses alarmes aí que os americanos acham que vão tocar em algum momento. Eles não têm nenhum alarme, né? Então, eu acho que isso tem sido um elemento negativo, porque acho que as pessoas, quando aí vão se dar conta do que já aconteceu, estão sempre atrás do negócio, entendeu? Então, acho que toda essa trajetória daqui dos últimos 10 anos já, assim, em larga medida, se deve aos limites da imaginação das pessoas aqui sobre o que é possível. E acho que Desculpa, a porque gente tem é tão experiência. real que a gente não tá tendo que imaginar o que vai acontecer com eles. É justamente por já ter sofrido na pele o que acontece que você consegue É, extrapolar. Não é uma questão de imaginação, é questão de vivência mesmo, né? exatamente, exatamente. Mas é isso. Então, acho que, na verdade, em parte, onde que o Brasil se descolou da trajetória americana nos últimos tempos? Quando houve punição a quem tentou virar a mesa depois da eleição, né? E agora a gente está vivendo um momento onde isso estão tentando reverter isso, né? Mas acho que houve essa punição porque no Brasil existe a memória viva do que é o autoritarismo. E não precisa ser só o Brasil, a Coreia do Sul é a mesma coisa, né? Sim. O presidente lá tentou e se deu Foi preso mal. 2 vezes já. Por quê? Porque lá existe também a memória viva, né? A memória não é uma coisa que você leu no livro de história, né? As pessoas que viveram estão vivas, quem não viveu recebe essa herança da geração. É uma memória viva. Nos Estados Unidos isso não existe. Então, nesse sentido, eu acho que os anticorpos aqui, o sistema imunológico é muito fraco. Então, de certa forma, é paradoxal, porque a gente achava que a democracia americana seria mais resistente exatamente porque ela é muito longeva, mas tem esse outro lado, né? Claro que há vantagens nessa longevidade democrática, né? Você tem em termos de sociedade civil, em termos de etc, etc, mas acho que a proteção era menor do que a gente pensava, porque faz diferença essa exposição
ativa, né? Quando você teve contato com o patógeno ali, né? Você viveu a vida inteira com Enfim. o muro baixo sem perceber que o muro era baixo porque era uma convenção Exatamente. social das pessoas não entrarem na sua casa Exatamente. e não porque esse muro garantia alguma coisa, né? Aí o que acontece? Voltando ao seu exemplo lá da casa de praia lá sem grade. A questão é o seguinte: se alguém quiser entrar, vai entrar. Entendeu? Então, assim, se de alguma forma aquele equilíbrio onde ninguém entra se rompe, aí de fato você está vulnerável. Entendeu? Porque não tem tranca na porta e não tem grade na janela. Entendeu? Então, acho que a analogia ali, o ponto é o seguinte: você estava exagerando e estava sendo irracional até o momento onde você onde não tá mais. E aí quem passa a estar irracional eram seus amigos lá. Certo? E você tá ali, pô, eu brasileiro jamais me colocaria nessa situação aqui, porque você já coloca as barbas de molho ali. Então é isso, né? De novo, a casa aqui não tinha grade. E o fato é bom você viver num lugar onde você não precisa de grade na janela. É fantástico. É uma Agora, o das maiores pior, paz, uma das exatamente, maiores formas de paz interior que eu já tive. exatamente, que a gente, no Brasil a gente nem se dá conta, né, do custo que isso tem, né, na nossa vida. Mas pior do que viver cercado por grades é você não estar cercado por grades quando você quando de fato você está tem um monte de gente ali pronto para invadir. Então isso de novo é onde estamos. Obrigado pela aula, Felipe. De fora aqui parece um pouco isso, mas entender o quanto está acontecendo de fato e o quanto isso está sendo afetado, inclusive por essa autocensura, né, que vai desenrolando a coisa. Acho que dá pra gente tirar boas lições disso, do que a gente, eu pelo menos, do que eu não quero por aqui para não passar pelo mesmo. Eu acho que isso é importante também. Eu acho que em alguns aspectos, acho que o Brasil está numa posição melhor hoje em dia do que os Estados Unidos estão hoje em dia. Mas é preciso vigilância, porque eu acho que a instabilidade continua latente e, de novo, acho que no ambiente atual, com as mídias sociais, com esse ambiente de informação, etc., acho que quase a gente vive num ambiente inerentemente instável. Então, é preciso atenção e vigilância, porque as conquistas não estão enfim, fora de perigo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Felipe. Espero que você tenha curtido essa aula do Felipe, que está nessa máquina do tempo, falando do que pode ser o passado ou o futuro do Brasil. Espero que muito mais o passado do que o futuro, e espero tirar boas lições disso aqui, como as consequências de colocar tanto poder na mão de uma figura política só no executivo, que é colocar Congresso, Senado e Supremo Tribunal na mão de uma pessoa só que manda nisso tudo. E também entenda que, como diz a carta do Trump justificando o tarifaço no Brasil, para isso acontecer, tem duas coisas que ele julga muito importantes: que quem atenta contra o país não seja punido e que redes sociais não sejam regulamentadas, porque só assim você pode ter recompensa ao invés de punição por fazer o que ele está fazendo, e condições de criar uma outra realidade para as pessoas, onde elas não vão entender as consequências do que está acontecendo. Para parear com isso, eu gostaria muito de recomendar aqui a conversa que eu tive com o Sidney Chalhoub, professor de Harvard, falando sobre a história da democracia e o que está acontecendo nos Estados Unidos pré-eleição do Trump, mas é muito presciente do que está rolando agora, e do valor de instituições democráticas para um país como o Brasil, para a gente entender e saber dar valor para o que está acontecendo no país agora, incluindo punição de quem atentou contra a democracia do país, o que eu espero que continue acontecendo, e recomendo muito a conversa com o João Magalhães, onde a gente fala do que está acontecendo com as redes sociais nos Estados Unidos e por que elas estão sendo tão cruciais
para a política deles. De novo, os 2 pontos aqui que estão na carta do Trump, para você poder amarrar isso tudo com a conversa que a gente teve com o Felipe agora. Se você quer outras conversas como essa no futuro e quer continuar nessa máquina do tempo, eu espero que apontando para um passado que a gente não vai ter como futuro, se inscreve aqui no canal, assim você recebe o Não Ficção e os próximos vídeos regulares que também tratam de ciência e tecnologia e dessa questão Estados Unidos-China, mas com meu viés tecnológico e científico muito mais do que o econômico que eu posso trazer gente para fazer aqui. A gente se vê no próximo.